E aí apareceu uma mensagem do Thiago Brunet que falava que minha sogra estava atrapalhando, porque minha sogra ficou preocupada, e se eu tivesse seguido minha sogra, na preocupação dela, eu tinha deixado meu propósito de lado. Só que meu coração vibrava assim de vontade de encontrar ele de novo, e eu não queria deixar meu propósito de lado, sabe? E aí eu tava no carro, ele tinha combinado comigo na rodoviária, que eu encontraria ele na rodoviária. E aí eu fui pra rodoviária, e aí primeiro rodei a rodoviária procurando ele, não encontrei, eu voltei pro carro. Eu falei, eu vou sentar aqui, vou abaixar a cabeça, vou ligar o celular que ele vai falar comigo. Aí quando eu liguei tinha essa mensagem no YouTube, só de áudio, né? Do Thiago Brunet. E aí falando para não deixar, que o projeto de Deus para minha vida era muito grande, e para não deixar outras pessoas plantarem a dúvida em mim, né? Não deixar plantar. E aí que eu tinha que ter perseverança para enxergar que ele era Deus, porque ele já estava me mostrando, ele já vinha conversando comigo. Quem? Deus, ele estava conversando comigo, ele já estava me mostrando. Então, assim, eu não tinha que dar espaço para a dúvida se era ele ou não. E aí, o celular descarregou, bem antes de terminar a mensagem. Aí eu baixei a cabeça no carro, que eu estava no carro sozinha, que eu tinha deixado minha sogra e a Ana lá no Araponga. E eu estava na rodoviária, e eu baixei minha cabeça, comecei a orar, Senhor, por favor, eu não vou abrir mão do meu propósito. Aparece, Senhor, por favor, eu não vou abrir mão do meu propósito. Eu sei que era o Senhor, eu sei que era o Senhor. Me perdoa, apareça. E aí eu acalmei meu coração. No que eu acalmei, ela apareceu. Aí ele passando, assim, um morador de rua passando, com uma bolsa do lado, uma bolsa clara, uma bolsa. Aí eu fui seguir ele. Aí no que eu segui ele, eu encontrei ele na porta de lá na rodoviária, na porta de um comércio que vende bebida, balinha, essas coisas, uma conveniência lá. E aí ele estava acendendo um cigarro. No que ele ia acender o cigarro, ele falou, eu fui e tirei o cigarro da mão dele. Aí eu tirei o cigarro da mão dele e falei, não, você não vai fumar mais. Aí ele, por que não? Falei, por que não? Falei, porque você já está curado. E aí ali eu já enxergava ele como o Eduardo, sabe? Eu já não estava enxergando ele como Deus, eu estava enxergando ele como o Eduardo. E aí eu fui e tirei o cigarro da mão dele e joguei no lixo. Aí ele falou, vamos conversar? Eu falei, vamos. E ele, então me leva. Eu falei, então vamos. Aí eu fui escolhendo, né, um lugar, eu sentei num banco. E aí ele queria... E ele foi me mostrando algumas coisas no meio do caminho, assim, ele põe a mão aqui na minha mão. Aí eu senti uma necessidade de tirar aquela tirar, como que chama? O terço. Tinha um terço aqui, me deu vontade de tirar, eu tirei. Falei, não precisa mais disso, você não precisa mais disso. Igual o cigarro, você não precisa mais disso, você não é prisioneiro disso. Aí quando ele tocou na minha mão, que a gente sentou juntos, e naquele momento, quando a gente sentou, eu enxerguei a mim, sabe? No que eu enxerguei a mim, eu falei, você não precisa mais disso, de imagem, de nada, de nada, de nada de imagem, nada de texto, nada. Você só precisa acreditar na palavra, no que está na Bíblia. E aí fui e joguei no chão. Ele falou, joga no chão para outra pessoa pegar. E aí tinha na outra mão. Aí na outra mão dele, eu peguei. Aí estava difícil de desabotoar assim. Aí eu falei assim, não. Aí eu falei, pode arrebentar. Eu tentei arrebentar com força, agoniada, né? Aí ele falou, não, é para você desabotoar e tirar para você jogar no chão para outra pessoa pegar. Isso eu falei, aí eu vi no pescoço dele, aí ele tirou assim, e eu fui e tirei, né? Consegui tirar do pescoço dele e joguei no chão. E aí ele falou assim, vamos andar, me leva para algum lugar, para onde você quer me levar? Não é assim, não?
Aí ele foi me levar. Não, mas antes disso ele me deu vontade de me dar um abraço. Aí eu dei um abraço nele. Porque de novo eu estava enxergando ele como o Eduardo, né? Eu enxergava aquele morador de rua como o Eduardo. E aí ele me pediu um abraço e eu abracei. E aí ele, antes disso, quando a gente sentou no banco, ele queria fazer carinho nos meus pés. Eu não sei porquê. Aí ele falou pra mim não me preocupar, antes da gente chegar também, ele falando pra mim não me preocupar com a multidão que tinha ao redor, pra mim, que ninguém tava enxergando, só existia eu e ele ali. E aí ele foi e quando a gente sentou ele falou assim, deixa eu cuidar de você, aí pegou meu pé, né? E começou a fazer carinho no meu pé. E eu senti uma coisa tão boa. Aí foi quando ele tocando assim na minha mão que eu fui vendo o terço. Aí naquela hora eu não enxergava o Edu, aí eu enxergava a mim. Eu falei, não preciso de mais disso aqui. Porque no Mas depois disso que vocês foram pro carro, saíram do carro, de lá de carro? Foi, depois disso. Aí vocês entraram no carro como? Não, aí depois disso que eu tirei os terços dele, aí ele falou assim, você quer me levar para algum lugar? Um lugar. Eu falei, ele, que eu quero estar com você. Eu falei, eu quero. E eu enxergando ele como Eduardo, né? Eu falei assim, eu quero ir sim. E a gente foi. E aí eu falei, aí eu fui procurando, né, pela rodoviária um lugar escuro e vazio pra gente ficar junto. Aí eu senti a necessidade de deixar ele entrar no meu carro. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele entrou. Aí no que ele entrou, ele falou assim, vamos para algum lugar? Aí eu falei, vamos. E eu o tempo todo, eu confuso, às vezes eu enxergava ele como Deus e às vezes eu enxergava ele como Eduardo, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa. E eu lembro que ele perguntou, eu estava com o coração aflito, sabe? Inquieto, mesmo não doendo, mas estava aflito. Aí eu não sabia se eu enxergava ele, muitas vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, eu não, sabe? Me confundindo. Aí deixando minhas emoções me confundirem, porque minha sogra plantou a semente, sabe? A minha sogra lá, ela foi e me plantou essa dúvida e eu deixei essa dúvida entrar no meu coração. Que dúvida? Ai, na hora que dá a foto lá, que tem a foto, teve uma hora que aí ele, todas as coisas que ele estava falando para mim estava fazendo sentido, alinhado com tudo que eu estava enxergando. Então assim, mas aí teve um momento que ele foi e me pediu um beijo. E antes disso ele falou um palavrão, sabe? Pegou um palavrão assim, pegou no saco e balançou assim, na frente da minha sogra, na frente do Eduardo, na frente da minha sogra e da minha filha que estava lá atrás. E elas estavam vendo tudo. E antes disso ele pediu para elas entrar, falou, pede para elas saírem. E eu pedi, sabe? Eu falei, não, pode ir, entra, deixa, é o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito. E aí eles foram lá pra dentro. Elas foram pra dentro e a Beth falou, não, Sandra, a gente tem que ir. Ela tentando me puxar e eu não, eu vou direto no meu propósito. E aí nisso ele foi me pedir um beijo. E ele, posso te dar um beijo? E eu deixei. Na frente da minha sogra. E a minha sogra repreendeu, ficou desesperada. Ela repreendendo e pedindo ao Senhor. Isso o E Eduardo ela não veio. falou nada com o Edu? Hã? Ela não falou nada com o Não, Edu? aí ela clama, ela, gente, isso o Edu vê isso, ele vai matar ele. E ela falando isso, sabe? E ela deixou você sair de lá sozinha, mas ele não tava lá mais não. Quem? O mendigo. O mendigo, e ele saiu depois do beijo. Depois do beijo ele saiu, só que aí eu entrei no carro, ele continuou falando, e ele falando assim, vem sozinho ao meu encontro na rodoviária. Eu falei, eu vou. E minha sogra falando, repreende, Sandra, repreende. Eu falei assim, aí eu olhando pra ele, ele marcou comigo lá na rodoviária. Eu falei, não, eu vou. E a sua sogra deixou você sair, você deixou ela lá e saiu. Sim. Não, e aí eu só consegui achar esse vestido aqui, só encontrei esse vestido e saí. E aí foi a hora que o apóstolo Márcio Mendes chegou, me acolheu, me levou para a caminhonete dele. E aí
A Vaninha veio, cuidou de mim. Eu sei que eles tentavam conversar comigo para me enxergar o que estava acontecendo, só que eu não conseguia abrir meus olhos, eu não entendia o porquê, e pedindo por que está acontecendo, por quê, por quê, por quê. Eu não estava entendendo nada o que estava acontecendo. Na mesma hora que eu estava bem, eu estava mal, só que a paz do Espírito estava aqui em mim. Eu não conseguia sentir aquela angústia, eu só ficava me perguntando por que eu estava passando por aquilo, por quê. Mas eu não tinha angústia no meu coração, não tinha um pingo de angústia. E eu deitei assim. Aí eu lembro que tinha umas coisas de ferramenta assim, que era no banco de trás da caminhonete dele, né? Uma caminhonete prata. Aí tinha um monte de caminhonete assim. Aí tinha umas ferramentas assim, eu deitei assim. E aí depois, não sei se, eu não sei em qual período que foi que o apóstolo Márcio veio e pegou uma arma. E eu falei, por que você vai pegar essa arma? Por quê? Por quê? Aí ele falou assim, não se preocupe, deita, descansa, não fala nada. Aí eu tinha falado para a Vaninha também, não fala nada, não fala nada. E aí, tanto que a hora que aí eles perguntavam o tempo todo meu nome, eu não conseguia falar, só que eles acharam meu documento, aí falaram, Sandra Mara, ela é Sandra Mara Fernandes. E aí eles acharam, porque eu escutei eles falando que não era para me falar, fala para ela não falar nada. E aí eu lembro que a Vani encostou a mão aqui no meu ombro esquerdo, e eu cheirava a mão dela assim e falava, nossa, seu cheiro é tão bom. Era tão suave a mão dela, um cheiro bom, nossa, era maravilhoso. Você bebeu alguma coisa? Não bebi nada. Você estava andando na rua? Eu lembro que eu fui deixar. Eu lembro que eu fui buscar a Ana. Cadê a Ana? A Ana tá com a Beth. Até então tava com a Beth. E aí eu lembro que a gente foi buscar a Ana na escola com a Beth. Quando ela entrou para buscar a Ana, eu fiquei no carro, né? Aí o homem, que eu não lembro o nome dele, era um morador de rua, um mendigo. Ele estava com uns terços, um terço aqui, um terço aqui, aqui. Aí ele me pediu a Bíblia rosa que o Eduardo me deu, ele pediu. E aí eu fui, aí não queria dar, eu falei, não posso, foi meu marido que me deu, ele, não, estou te pedindo. Não, mas ele chegou pedindo uma doação, eu falei assim, eu te dou uma doação. Ele, não, mas eu quero essa Bíblia. Eu falei, não, mas eu não posso dar, foi o Eduardo que me deu. Ele, não, mas me dá ela. Eu, então tá, tamo. Aí entreguei na mão dele. Aí no que eu entreguei, ele falou assim, você tem um dinheiro para me dar? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, aí ele pedia para ser curado, o tempo todo ele pedia para ser curado, para encontrar uma... Aí ele pedia para se encontrar, quando a Beth saiu, aí chegou esse morador de rua me pedindo ajuda, perguntou se eu podia dar alguma esmola para ele. Eu falei, poderia dar. Aí eu fui procurar dinheiro, né? Aí ele falou assim, eu, é, eu sinto que eu quero essa Bíblia. Você pode me dar essa Bíblia? Deus falou comigo que era para ser essa Bíblia. Não foi? Ai, deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Você não lembra de nada, não? Hã? Você não lembrar agora, não? Tá. Só fica de boa. Tá bom, Amanda, eu aguardo. Aí eu fiz uma aguinha de açúcar, ela tomou. Mas é aquela coisa, o caso dela não vai ser só tomar um remédio no hospital e eles se mandar para casa, não. Eu tô observando assim, o caso da Sandra é meio sério, menina. Nós chegamos aqui, eu mais o pai dela no carro na frente, a ambulância do bombeiro atrás, ela no meio da rua, a Aninha de coque no chão e ela de coque em cima da Laurinha. Aí você vê, foi sofrimento para os bombeiros pegar. Acho que é isso, Vaninha. Aí eles chegaram, aí me colocaram na caminhonete dele e eu não conseguia abrir os olhos. Não conseguia, porque eu só enxergava na escuridão.
Eu não conseguia, eu sentia vergonha. Eu não conseguia, os policiais vieram, os bombeiros vieram e eu não conseguia nem falar. Eu não falava e não conseguia abrir meus olhos. Eu tava, só que eu não conseguia, aí o coração tava acelerado, mas eu não conseguia sentir o ódio do homem que fez isso comigo, porque eu só enxergava Deus nele, eu só enxergava Deus. Eu não sei explicar, eu só enxergava Deus. E eu só conseguia orar pelo meu irmão, só orar, 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 orar e pedir, pelo amor de Deus, pro Eduardo não fazer isso, Eduardo não faz isso, pelo amor de Deus, em nome do Senhor. Por favor, Senhor, em nome do Senhor, meu Deus, Jesus, por favor, me ajuda, o que eu faço, o que eu faço. Eu ficava desesperada e ele falou, você tá pelada, volta pro carro, você tá pelada, veste a roupa. E aí no que eu entrava no carro, eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia encontrar eu encontrei só a calça. Aí eu comecei a procurar, não conseguia, tinha um monte de documento assim. E eu olhava para os documentos e não enxergava o que era. Eu via a Bíblia, mas não conseguia pegar. E eu não encontrava a blusa. E eu pegava um pano assim, um tecido que tinha na sacola dele. Eu abri uma bolsinha preta que estava na sacola dele. Eu abri assim, eu vi uma carteira. Aí eu joguei no chão. Aí eu não conseguia, eu só achei esse vestido da minha sogra, a Beth, que eu dei para ela. Eu dei para ela, acho que dia que foi terça-feira, porque o pai falou comigo, ele falou para mim que tinha que ser tudo novo, aí a gente saiu,